Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola bíblica do mundo, porque nela você estuda e nunca se forma. Nós estamos vendo a revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre temos estudado as promessas de Deus. Promessas maravilhosas. A Bíblia é um livro de promessas. Mas aqui nós temos visto apenas algumas dessas promessas: promessa de salvação, promessa de cura, promessa de proteção, promessa da provisão, e hoje nós vamos estudar a promessa de vida abundante. A semana passada falamos da promessa da provisão. Deus promete que vai prover para nós. Mas nós hoje vamos ver uma promessa ainda mais maravilhosa do que apenas a provisão, uma promessa de vida abundante. Essa é a nossa penúltima lição e vamos então à lição de número 12, a promessa de vida abundante. O texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 10, versículo 9 e 10, onde lemos assim, uma metáfora. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus veio nos trazer uma vida abundante, e abundante em todos os sentidos. Vamos à verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena, para quem tem Ele como bom pastor, que ouve a sua voz. Como ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e jamais seguirão ao estranho. Vamos então ler João capítulo 10, do verso 7 ao 18, essa leitura bíblica em classe. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Que versículos maravilhosos e que metáfora entre porta, pastor, ovelhas, lobo, mercenário, ladrão. Vamos então ao comentário desta lição. Na introdução, vemos que nessa lição
estudaremos a promessa de vida abundante. Não é de uma vida simplesmente vai passando, mas uma vida abundante. O que significa essa vida abundante? É uma vida plena, uma vida abundante da graça de Deus, do cuidado de Jesus, né? E muita gente, quando fala em abundância, só pensa em dinheiro, mas existe abundância de saúde, abundância de graça, abundância de perdão de Deus. Tudo isso também é uma vida abundante. E essa vida abundante que é prometida pelo Senhor Jesus, conforme João, capítulo 10, versículo de número 10, é uma vida com Cristo e se contrasta diretamente com a vida sem Ele, sem Cristo. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Os fundamentos são melhores, os fundamentos são a vida eterna. A vida abundante em Cristo, ela preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam serem preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante Ele e um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida abundante. A palavra-chave dessa lição de hoje chama-se vida abundante, que nós tenhamos essa vida abundante. Falemos ainda de Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege e se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. João capítulo 10, versos 3 e 4. Além dessa imagem de pastor, em João capítulo 10, também Jesus apresenta uma outra imagem que é a porta, e no caso, a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível, e tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando encontramos Jesus, podemos viver de verdade, fazendo tudo e o bem para a glória de Deus. Falemos então, no segundo ponto, dessa fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 do capítulo 10 de João, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. Jesus os chama e os identifica como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor Jesus, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte, e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca sempre destruir a nossa vida. Busca destruir a vida e o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho Jesus, nos devolveu a vida, nos amou, nos salvou, nos perdoou, apagou o nosso pecado e nos deu dignidade de sermos salvos em Cristo. Isto é uma verdadeira vida, uma vida abundante que só Deus, mediante a sua graça e por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode nos dar. Vamos ao ponto 3 da nossa lição, que é Cristo, a fonte de amor. No verso 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor. É uma metáfora. Eu sou o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além dele proteger e cuidar,
ela os conhece bem. As ovelhas também o conhecem. Verso de número 14 de João, capítulo 10, não é? Onde nós lemos assim, João 10, verso de número 14. Está escrito dessa forma aqui. João 10, 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, ele conhece profundamente suas ovelhas e entregou suas vidas por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhada no relacionamento de nosso Senhor Jesus Cristo com a Santíssima Trindade aqui, verso 15 e 17. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor e fonte também de vida, conforme vemos aqui. Ele é o nosso bom pastor. E ele é o bom pastor também de suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e de vida abundante. Então, na Sinópticos, tópico 1, vimos que Jesus é a fonte da verdadeira vida. É a fonte dessa vida abundante e é a fonte de todo amor. Vamos à vida abundante. Falemos o conceito de vida abundante. Mediante um relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, que é mencionada pelo Senhor Jesus em João 10, verso 10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, que são as necessidades físicas, da alma, que são as necessidades emocionais, e do espírito, que são as necessidades espirituais. Portanto, trata-se de uma vida completa, uma vida plena, uma vida integral em Cristo, que tudo se faz novo se alguém está em Cristo e se torna uma nova criatura, se tornando uma autêntica novidade de vida, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ao ponto 2. A vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão na cidade de Filipos, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas seria de maneira abrangente a toda a sua casa, a toda a sua família, e não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus não só abrange a nós, mas também abrange aos nossos familiares. Vamos ao ponto 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante.
Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, desenvolvemos uma vida abundante. Passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus, a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade que é prometida pelas Escrituras, para quem tem uma vida abundante. João, capítulo 14, versículo de número 27. E também Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Também vamos ver a prática do amor. João 13, verso de número 34 e 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma vida em unidade. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gálatas 5, 13 a 15. A bênção de podermos andar no Espírito em unidade. O cultivo da esperança. Romanos 5, verso 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Uma vida de perseverança e paciência, conforme Lucas 21, 19 e Romanos 5, 4. Tudo isso, paz, amor, unidade, esperança, perseverança, paciência e muito mais, fé, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com uma vida vazia, sem sentido de outrora. A sinopse, tópico 2, vemos que a vida abundante, prometida por Jesus, preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Vamos ao ponto 3. O que identifica a vida abundante? Primeiro, a alegria do Senhor. A alegria da nossa salvação é algo que mostra que nós realmente fomos aceitos por Cristo, transformados por Ele. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5, verso 6. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e de quem vive uma vida abundante. Ela é uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas como fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Olha só que vida plena, amor, gozo, não é? Paz, são frutos do Espírito Santo. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são frutos do Espírito. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Provérbios 17, verso 22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz, cheios de vigor. Isso é uma vida abundante. Vamos ao ponto 2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou de reclamar das coisas, aprendemos antes a dar graças a Deus por tudo e o que Deus tem feito de bom por nós. As Escrituras declaram: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Efésios capítulo 5, verso 20, Colossenses 3, verso 17. Falemos ainda da vida no Espírito e da vida de oração.
Isso também é outra coisa que tem que ser abundante na nossa vida. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche, enche, reveste, transborda o crente. A Bíblia diz, para viver no Espírito, andarmos no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versos 5 a 11. Então, é preciso ser cheio do Espírito, andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Não extingais o Espírito. O Espírito, esse é o elemento indispensável. Não extinguir para quem vive no Espírito. É o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Portanto, quando acabamos de fazer uma oração, já está na hora de começarmos a outra. Orai sem cessar. Em todo o tempo, precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua dizendo a nós, exortar, perseverai na oração. Portanto, a vida abundante virá também de uma vida de oração, de comunhão, de entrega a Deus. Vamos a sinopse, tópico 3. O que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão a Deus, a vida cheia do Espírito e de oração. Isso identifica uma vida abundante, onde Deus está conosco. Amém? Bom, a sinopse do tópico 3, então, nos dá essa vida abundante. Alegria, gratidão, oração e vida cheia do Espírito Santo de Deus. Conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu essa vida em abundância. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesse relacionamento, não é só nós que somos abençoados, a nossa família é abençoada. Nós podemos desfrutar de copiosas bênçãos de Deus, além de andarmos em alegria, em gratidão e andarmos no Espírito, orando a Deus em todo o tempo. Essa vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele, como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Vamos agora, então, à revisão da nossa lição através de perguntas e respostas. A primeira pergunta diz, como em João 10 apresenta o Senhor Jesus? E a resposta é que no Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta Jesus como o bom pastor. João 10 é o capítulo do bom pastor. Ele também é a porta, mas é o bom pastor. Segunda pergunta, qual é a fonte da vida abundante? E a resposta é que a fonte da vida abundante é o próprio Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante. Terceira pergunta, o que acontece quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo? Resposta, quando nós passamos a ter um pleno relacionamento com Cristo, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos. Bênção de paz em Deus, de tranquilidade nas decisões, da prática do amor, de uma vida em união e comunhão, do cultivo da esperança, da perseverança, da paciência. Tudo isso podemos ver e há vários versos da Bíblia que suportam essa vida abundante. Quarta pergunta,
O que a virtude da alegria mostra? Resposta: essa virtude mostra que estamos bem, estamos em paz, cheios de amor e de vigor. Vamos à quinta. De acordo com a lição, o que a virtude da gratidão revela? Resposta: a gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Amém? Com isso, nós concluímos a lição de hoje. Semana que vem, concluiremos não só mais uma lição, mas também o trimestre. Será a lição de número 13, cujo título dessa lição, e você não quer perder, tem a revista Estude, as promessas de Deus são infalíveis, não é? Até um hino da harpa que diz, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, elas não falharão. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 246 pastas, com mais de 7.290 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.